Hoje é dia de lista aqui no canal e eu venho-vos trazer aqui uma recomendação de 4 livros diferentes sobre memórias. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras aí desse lado e espero que gostem de uma boa lista. Normalmente vocês costumam gostar de uma boa lista de recomendações. Hoje eu trago uma específica de livros que têm memórias no título e que se focam em memórias. São todos de géneros e de estilos diferentes, então é assim uma lista um bocadinho aleatória, mas todos focados em memórias. Se gostaram da ideia, deixem já o vosso gosto e se acabaram de chegar aqui ao canal, sejam bem-vindos e não se esqueçam de subscrever. Subscrever, deixar o gosto, deixarem um comentário, nem que seja um emoji, um fixe ou qualquer coisa, já ajuda imenso, imenso, imenso aqui o meu trabalho e eu agradeço-vos muito. Se estiverem a pensar a comprar algum livrinho, recordo que eu tenho links de afiliados aqui na descrição do vídeo. De cada vez que fazem as vossas compras através deles, estão a ajudar aqui o meu projeto. Agradeço-vos mais uma vez. Então, sem mais delongas, vamos começar pela lista. E vamos falar de 4 livros muito diferentes sobre memórias. E o primeiro livro que eu vos tenho para recomendar, se me seguem aqui no canal, de certeza já sabem qual é aqui o Memórias de um Gato Viajante, da Hiro Arikawa. Eu adoro, 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 adoro este livro, de paixão. Eu li-o há poucos anitos e ele arrebatou-me completamente. Eu não estava à espera do que ia encontrar aqui. Nós aqui temos uma história muito simples e temos aqui o nosso protagonista, que é o Satoru, que tem um gato de rua. Ele adotou-o, que é o Nana. Basicamente o gato tem a cauda curva, fazer a forma de um 7, e então Nana significa 7 em japonês, e então ele batizou o gato assim. E então o nosso narrador é o gato de rua. Então este livro começa logo com uma citação do livro Eu Sou um Gato, de Natsume Soseki, que é um clássico japonês, que também está publicado cá em Portugal pela Presença. E nós temos aqui o Nana a contar-nos as várias viagens que fez com o Satoru à procura de um novo dono. O Satoru tem um problema, não pode ficar com o gato, e então ele vai visitar várias pessoas à procura de um novo dono para o Nana. E nós não sabemos qual é esse problema, não sabemos o porquê dele ter que dar o gato a alguém. E a pouco e pouco, em cada capítulo, em cada bocado da história, que parece quase contos, ele vai contando um bocadinho do seu passado e nós vamos reconstituindo aqui a história. Então nós temos aqui as memórias deste gato viajante, deste gato que vai com o dono à procura de uma nova casa, e temos também a viagem nas memórias do Satoru. É uma história triste, que me levou às lágrimas. Eu chorei que me fartei no final deste livro, porque não estava à espera do que ia encontrar. Mas é uma história lindíssima, porque é uma história sobre darmos valor àquilo que temos. É uma história sobre vermos aquilo que a vida nos deu e dar valor a isso. E nós aqui vemos a vida do Satoru, que não foi nada fácil. E ele teve montes de coisas a acontecer de más, e teve montes de coisas que podiam ter feito desanimar e ir abaixo e pensar: porque é que a vida me fez isto? Eu não merecia isto. Mas não, ele encara a vida com o olhar positivo, de pensar: a vida deu-me isto, é verdade, mas eu devo ficar feliz porque tive isto, porque tive aquilo, porque isto me aconteceu. E então é olhar para a vida e para as coisas positivas que ela nos traz e agradecer por isso, em vez de nos focarmos nas coisas más e irmos abaixo por causa disso. Aqui é um livro que nos diz que a felicidade é uma escolha. Então temos estas memórias do Satoru, as memórias do Nana, e temos esta viagem que é lindíssima. É um livro super curto que eu não canso de recomendar, ficou um dos meus favoritos da vida e vocês com certeza vão ouvir falar dele muitas vezes. Agora, falando de gatos, não podia falar de gatos e de memórias sem referir o Memórias de uma Gatinha Filosófica, de uma autora portuguesa, Paula Margarida Pinho. Ele não tem aqui o selo, mas ele foi nomeado para o Plano Nacional de Leitura, está no Plano Nacional de Leitura. Estas ilustrações são de Elizabeth Leite e aqui nós temos a história de uma gatinha chamada Linda, e ela conta as suas memórias. Ela decide que está na hora de escrever sobre a sua vida, que ainda é bastante curta porque ela é de uma gatinha bastante jovem. E então ela conta desde o momento que se lembra de ter nascido até ao momento presente. O que é interessante nesta história é que todos os acontecimentos são de alguma forma reais. A autora tem no final uma nota a dizer o que é real na história e que gatos é que viveram estas aventuras que acontecem aqui à Linda, e todos esses pequenos acontecimentos foram inspirados em factos verídicos, portanto, em algo que aconteceu. É uma história sobre uma gatinha que nasceu
no exterior de uma mãe gata selvagem e que de alguma forma foi resgatada com os irmãos, mas enquanto os irmãos eram todos escolhidos, ela acabava por ficar um bocadinho para trás. É uma história sobre darmos valor a nós mesmos, é uma história sobre vermos que não é porque os outros acham este mais bonito do que aquele não tem valor, ou porque não somos bonitos só porque o mundo tem certo tipo de estereótipos. É uma história com muitos valores e fala, obviamente, sobre o amor aos animais, sobre a adoção de animais também. É um ponto central da história. Eu tenho aqui o marcador de livros que tem uma música que foi cantada e animada aqui pela família toda. E vocês já sabem que esta autora é a minha mãe e nós cantamos e compomos esta música inteira em conjunto, em família, e se estiverem curiosos eu deixo-vos o link aí na descrição para irem ver o karaoke desta música. É muito engraçada, fica no ouvido e ouvem-nos lá todos a cantar, eu incluída. Portanto, se gostam de gatos, se gostam destas temáticas, se têm até crianças aí por casa que gostariam de explorar estas temáticas com elas, eu recomendo muito, muito, muito que leiam esta obra do Plano Nacional de Leitura, muito bem escrita, muito fácil de ler, muito cativante, que nos deixa com um sorriso e que traz uma mensagem muito, muito, muito importante. De seguida, voltando a autores japoneses, eu vou-vos falar aqui do Antes que as Memórias Desapareçam, de Toshikazu Kawaguchi. Este é o terceiro livro da série do Antes que o Café Arrefeças. Portanto, eu tenho aqui o Antes que o Café Arrefeças, que é o primeiro. Antes que o Café Arrefeça, de regresso a Tóquio, e este é o terceiro volume. E porquê recomendar-vos este terceiro em particular? Em primeiro lugar, eu sinto que se fala muito pouco deste terceiro, falou-se imenso do primeiro, falou-se bastante do segundo, e quando saiu este terceiro, eu acho que o pessoal ficou um bocadinho todo pé atrás, e eu antes de ler esta obra ia um bocadinho reticente. Porquê? Já sabia que se passava noutro café, e uma pessoa fica logo a pensar, ok, se calhar estão a esticar aqui a história, estão a tentar fazer render o peixe, mas fiquei agradavelmente surpreendida. Para quem não conhece esta série, eu gostei do primeiro, mas gostei ainda mais do segundo, tenho a opinião dos dois, dos três aqui no canal, se quiserem saber um bocadinho mais, mas esta é a história de um café em Tóquio que tem uma cadeira especial. Essa cadeira permite-nos sentar nela e ir viajar para qualquer altura do tempo, passado ou presente, mas temos que regressar ao nosso momento antes que o café que nos é servido arrefeça na sua chávena. Só que há várias regras, nós não podemos levantar-nos daquela cadeira durante esse tempo, portanto tem que ser passado ali no café e nada do que a gente faça, nada de nada vai alterar, portanto nada do que a gente faça no passado alterará o presente, nada da viagem vai fazer mudar o presente. E então isto levanta muitas questões sobre as nossas escolhas, sobre para que fazer uma viagem se não vai mudar nada. E é uma questão que o autor levanta repetidamente nos vários livros. E neste terceiro nós vamos para outro café que tem a mesma cadeira, tem uma outra cadeira, mas com os mesmos poderes. Estes cafés estão ligados. E eu fiquei agradavelmente surpreendida porque eu achei que isto ia ser uma invenção para estender e de facto não é. Há uma ligação, muitas das coisas são explicadas, portanto coisas do outro café são explicadas aqui por nós sobre os personagens, vamos acompanhando-as a crescer e os anos vão passando e eu gostei muito desta leitura. E este título está muito bem apanhado, porque em todos eles nós temos sobre a morte, sobre a perda, sobre alguém com quem perdemos o contacto, e aqui nós temos este título do Antes que as Memórias Desapareçam, e é mesmo isso, porque as pessoas nascem, vivem, morrem, e as memórias prevalecem. E então aqui o livro questiona-nos um bocadinho isso, o que é que eu gostaria de fazer antes que as minhas memórias desapareçam, antes que as memórias dos outros, que os outros tenham de mim desapareçam. E é, obviamente, uma leitura sempre um bocadinho triste, um bocadinho emotiva. São livros que acabam por mexer um bocadinho connosco, mas que me surpreendeu. Surpreendeu pela positiva, porque acho que está exatamente ao mesmo nível do segundo e que merece ser lido. Portanto, se leram o primeiro e o segundo e estão hesitantes em ler esse terceiro, eu recomendaria. E agora, sendo 100% sincera, eu criei esta lista de propósito para vos trazer a minha opinião da minha leitura mais recente, que foi Memórias de uma Geisha. Este livro é de Arthur Golden e eu andava há imenso tempo com vergonha de não ter lido este livro. Vocês sabem que eu adoro literatura asiática, vocês sabem que eu adoro tudo que se passa no Japão e do ambiente e adoro ficção histórica, portanto, à partida iria adorar este livro. Comprei-o há não muito tempo atrás, apanhei-o bastante barato, sei que atualmente existe uma outra capa,
E comecei a lê-lo em dezembro, estava nos meus objetivos para 2024, não consegui completar em 2024, completei-o agora no início de 2025, foi a minha primeira leitura do ano. E nós aqui temos uma ficção histórica sobre uma jovem que acaba por se tornar geisha. Nós logo no início do livro temos uma nota introdutória e percebemos que é ela a narrar a sua história, as suas memórias, e então nós vamos desde o momento que ela primeiro se lembra, portanto desde a sua infância, esta criança chamada Chio, que vivia numa grande pobreza, vivia com um pai já bastante idoso, com a mãe e com a irmã mais velha. A mãe um dia adoece gravemente e ela e a irmã acabam por ser vendidas. E ela acaba por ser vendida para se tornar geisha. Ela tem esta peculiaridade de ter assim os olhos, não sei se vocês conseguem perceber, assim cinzentos, um cinza azulado. E então, como ela tem esse, sei lá, esse traço de beleza, eles acabam por a levar para a transformar numa geisha. E é um livro que vai buscar todos os factos históricos, todos os pormenores, desde a maquilhagem, como é que eles faziam, do porquê de fazerem de certa forma, do significado das danças, dos treinos, todos esses factos históricos que muitas vezes não são tão conhecidos sobre como o ritual delas se vestirem, o que é que vestiam e porquê, como é que era a roupa interior, como é que se punham as coisas, como é que se faziam os nós, todos os processos, todos os rituais, o crescimento, a aprendizagem, as mentoras, tudo isso é aqui explorado. Temos esta grande camada histórica de pormenores. O autor tem uma nota final sobre isso, em bibliografia, em que se inspirou em pessoas que lhe deram de facto a conhecer isso, com geishas com quem ele conseguiu de facto falar e ter um bocadinho de percepção de como é que era de facto a vida delas. Mas nós aqui apanhamos também um período bastante conturbado. Ela vai crescendo durante a Grande Depressão e depois temos de facto a Segunda Guerra Mundial, que nós sabemos que para o Japão foi bastante mau, e temos aqui toda a miséria, toda a desgraça e como é que isso impactou também a vida das geishas, porque a maior parte deixou de existir nessa altura e a partir daí houve uma grande transformação do que é que elas significavam, e poucas voltaram ao seu cargo, por assim dizer. É uma história de crescimento, é uma história também que tem este equilíbrio, ou seja, temos esta camada de ficção histórica toda, que vos falei, portanto, período histórico, eu acabei por ler isto com a Segunda Guerra Mundial no meio e acabei em janeiro, portanto dava para contar para o all, mas ao mesmo tempo temos esta camada humana, temos esta criança que é vendida, que não sabe para onde vai, que não sabe que vai ser separada da família, temos tudo aquilo a que ela é sujeitada, e temos este crescimento forçado e ela a tornar-se geisha não tem outra escolha, é o que lhe é imposto. E temos esta camada mais humana, porque ela, quando é criança, conhece alguém que é gentil para com ela, e esse alguém fica-lhe marcado e ela vai acabar por conhecer esse alguém anos mais tarde e levanta muitas questões, porque as geishas fazem o trabalho delas, elas têm que ter um amante se querem ter rendimentos, se querem sobreviver, se querem comer. Então ela não pode escolher o amor, não pode escolher a atração, não pode escolher aquele que ama ou aquele de quem gosta. Ela tem que fazer jogadas estratégicas para ter dinheiro e sobreviver. Então temos esta camada mais humana por trás, esta camada de dor, de sofrimento, e que eu senti que era muito uma criança que não teve direito a crescer, ou melhor, como direi, uma criança que não teve direito a crescer normalmente, passo a passo, e transformar-se numa adulta. Ela foi obrigada a transformar-se, ponto final. Mas no fundo, nós mesmo com ela adulta, nós vemos ainda traços da criança que ela era, a criança magoada, a criança que foi obrigada a sair de casa, a criança que foi vendida, a criança que é obrigada a fazer todas estas coisas e não sabe bem porquê, e muitas vezes questiona-se e fica frustrada e faz coisas às vezes que não devem frustração, mas que segue as regras, porque as regras dizem que tem que ser assim, e tem que ser assim. Foi uma leitura que gostei muito, foi uma leitura que me tomou muito tempo, eu senti que isso impactou um bocadinho o meu gosto pelo livro, ou seja, eu senti que eu podia ter lido bem mais rápido, mas eu não tive tempo, foi mesmo falta de tempo, porque era uma leitura que eu sei que me sentava e lia bastante, mas eu não tive
tempo e oportunidade de a ler com a velocidade que gostaria, e isso acho que impactou o meu gosto pela leitura. Acho que para mim não conseguiu arrebatar-me para as 5 estrelas, mas é uma leitura extraordinária. Percebo perfeitamente porque é que é tão falada, tão recomendada, tão reeditada e tão relida, porque de facto é uma leitura marcante e que traz aqui esta época que não é muito visível, vá. Eu gostei muito do livro, apesar de não me ter sentido mesmo arrebatada, e eu acho que foi mesmo por isso, por eu ter demorado tanto tempo a desenvolver a leitura, e achei que podia tê-la lido assim muito mais rapidamente e muito vorazmente, mas eu gostei muito do livro. É um livro que eu vos recomendo se vocês gostam de ficção histórica, se gostam de factos sobre o Japão, se têm curiosidade para saber mais sobre geishas, se até já viram um filme, que não é o meu caso. Eu ainda não vi o filme porque queria ler o livro, portanto agora tenho que ver o filme. Se viram um filme e têm curiosidade em ler o livro, com certeza irão gostar. A escrita é muito boa, está muito bem conseguido, deixa aqui muitas questões que nos ficam, questões mais humanas, vá, aquela camada mais humana que eu vos referia, mas foi sem dúvida uma muito boa leitura e uma boa forma de começar o ano. E é isso, pessoal, aqui ficam 4 recomendações muito diferentes de livros sobre memórias. Espero que tenham gostado assim deste formato de opinião, um bocadinho diferente, um bocadinho de lista de recomendação. Digam-me em baixo se já leram algum destes livros, se concordam com a minha opinião, se discordam completamente. Partilhem tudo em baixo porque eu adoraria saber. Não se esqueçam de deixarem então um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!